A paz do Senhor Jesus, domingo, dia 29 de outubro de 2023, quarto e último trimestre do ano. Estamos estudando hoje a lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Eu quero pedir desculpa pelas imagens, estou focando de lado hoje, a iluminação não está boa e a câmera está deformando o meu rosto, deixando eu mais bochechudo do que realmente eu sou. Isso aqui ele está acentuando, né? Fica aqui meio complicado. Então vou deixar de lado aqui para diminuir um pouco, tá certo? Então vamos lá. Texto áureo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Verdade prática. O Espírito Santo derramado no Pentecostes é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja. É importante que você saiba uma coisa, aquilo que nós tratamos aqui como pentecostalismo, é uma alusão à data histórica do dia de Pentecostes, depois da ressurreição e ascensão de Cristo, passados 50 dias da ressurreição e passados 10 dias da ascensão, né? Jesus ressuscitou, ficou 40 dias na terra, levou os seus discípulos para o Monte das Oliveiras e ali ele foi assunto aos céus, determinou que os discípulos retornassem para Jerusalém e fossem aguardar a descida do Espírito Santo. Essa espera se deu exatos 10 dias, completando o número 50, que é um número muito utilizado por Deus no Antigo Testamento, a questão do jubileu, essas coisas assim. Então vamos lá. O que você precisa saber é que o evangélico, a pessoa, o cristão, a pessoa que recebeu Cristo e foi cheio do Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo, ele recebe junto com tudo isso um kit evangelismo. Isso já vem dentro do nosso coração, um desejo profundo de fazer missões, um desejo incontrolável de alcançar mais pessoas, porque o que acontece? O Espírito Santo de Deus, ele nos muda, nos transforma. Aquela natureza antiga, egoísta que muitas pessoas às vezes tinham, o Espírito Santo muda isso e torna essas pessoas amorosas, afetivas e disponíveis para ajudar outras pessoas. Se não for assim, não é verdadeira a conversão. Aí nós temos alguns objetivos hoje, que é apresentar uma perspectiva pentecostal das missões, explicar a obra missionária após o Pentecostes e enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra missionária. A nossa motivação é, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós percebemos a obra do Espírito Santo como realidade estabelecida na primeira igreja. Esta imagem presente no livro do Novo Testamento, que narra a história da igreja primitiva, se torna realidade no tempo presente quando, por meio do Espírito Santo, o Evangelho chega aos povos com a confirmação dos sinais e maravilhas que mostram a veracidade da palavra de Deus. Uma característica notável do movimento chamado pentecostal, desde o seu início na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Nessa lição nós vamos estudar algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões,
uma marca da obra do Espírito Santo nesses últimos dias. Vamos então ao primeiro tópico, a concepção de Cristo. Somos evangélicos. Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza, primeiro, o compromisso pessoal com Jesus Cristo a partir do novo nascimento. Então, nós somos pessoas renascidas. A nossa velha natureza ficou para trás e nós somos pessoas que morreram para o mundo e ressuscitaram para Deus, para a vida eterna. Segundo, a autoridade bíblica. E terceiro, o apelo de anunciar a Cristo aos outros. Basicamente, esses princípios são os que os evangélicos têm em comum. Eles tornam-se no impulso evangélico com raiz histórica na tríplice ênfase da reforma protestante. Primeiro, a autoridade das Escrituras. Segundo, a salvação pela fé. E terceiro, o sacerdócio universal dos crentes. Então, de acordo com alguns missionários, nós podemos dizer que o movimento pentecostal contribui com esse impulso evangélico descrito acima, com a natureza dinâmica da fé cristã. Esse princípio envolve a atividade de Deus em termos do ministério do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 11. Tópico 2. A obra missionária depois do Pentecostes. Então, a causa da obra missionária da primeira igreja foi a descida do Espírito Santo. Quando Deus planejou que o seu Espírito seria enviado àqueles crentes primitivos que aguardavam sob a ordem e a orientação do Senhor Jesus, e quando Deus planejou para o dia de Pentecostes, porque estavam reunidas muitas pessoas de várias nações, e então, com a descida do Espírito Santo, vocês me perdoem, eu não estou me sentindo muito bem da garganta e a rinite alérgica também está querendo vir à tona. Mas escutem o que diz a palavra de Deus. Então, quando o Espírito Santo desceu, ele impulsionou os primeiros crentes para a obra missionária. E foi isso que foi determinado por Jesus em Atos 1:8. E houve uma expansão missionária da primeira igreja. Houve também uma perseguição muito grande, que eles começaram a fazer sinais, a operar maravilhas em nome de Jesus. E então houve uma perseguição do sistema da época, e esses cristãos eles foram impelidos para outras nações vizinhas, e aonde eles chegavam, eles ministravam as boas novas do Evangelho, e o Senhor Jesus ia curando, salvando, libertando vidas. E também Deus não faz acepção de pessoas. Quando houve essa perseguição, creio que dentre outros motivos, Deus queria que essas pessoas, esses missionários fossem através das nações vizinhas, sem se importar etnia, nacionalidade, a crença daquelas pessoas. Todos eram alvos das missões, todos eram alvos do poder de Deus e da salvação prometida desde o Jardim do Éden, quando o Senhor sacrificou animais para tirar a pele, para fazer vestes para os nossos pais que pecaram e se envergonharam da sua nudez. Então, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então, eu costumo falar que é o seguinte: o crente,
Ele não tem cor, não tem raça, não tem posição social, não tem nada disso. O crente, ele é alma e espírito, ou espírito e alma vivendo em um corpo. Esse corpo é um simples receptáculo, né? O que importa é o homem interior, a pessoa interior. E não tem cor, não tem raça, não tem nada que diferencie um do outro. Agora, o corpo é importante, né? Nós temos as várias cores, né? Vários formatos de pessoas, e que do meu ponto de vista são todas lindas, belas, maravilhosas, porque cada uma pessoa, cada um ser humano é um projeto de Deus, né? É um indivíduo. Muita gente fala que é especial. Eu acho que cada ser humano é uma edição limitada. Deus fez apenas aquela pessoa com aquelas características todas, né? A gente pode se parecer um com o outro, agir com semelhança, mas todos nós somos indivíduos e não existe ninguém que seja igual a mim, igual a você, né? Temos nossas diferenças e somos equivalentes em Deus, em Cristo Jesus e também como sociedade. O Espírito Santo impulsiona a igreja para fazer missões, de modo a buscar os povos não alcançados. Então, já partindo para o último tópico de hoje, que é o terceiro, nós vamos ver a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Primeiro, a função do Espírito na obra missionária. Dentre muitas funções do Espírito Santo estão as de unir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os quatro cantos da terra como missionários do Senhor. Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Vemos esse princípio como o nosso Senhor Jesus, que foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício do seu ministério. Compara Isaías 61, do 1 ao 3, Lucas 4, do 17 ao 20. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fossem a evangelização. Atos 6, do 1 ao 4. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições, Atos 4:32, o que proporcionava condições para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, Atos 9:31. Eu explico para você. Por que essa diferença? Hoje também nós temos pessoas que mantém a obra de Deus financeiramente, porque tudo tem custo, tudo tem despesa, não existe nada de graça. E existe aquelas pessoas que são capacitadas com o dom da palavra, com a disponibilidade de levar a palavra de Deus para convencer as demais pessoas. Aí o que acontece? Existem missões e submissões. Dentro da missão geral, que é pregar o evangelho, anunciar as boas novas, existem as submissões, que são a manutenção e a administração da obra de Deus aqui na terra. Então cada pessoa tem um chamado, cada pessoa tem uma capacidade. O Espírito Santo capacita para a obra. O Espírito Santo, ele é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo. Atos 8:29, Atos 13:2 e Atos 20:28.
Em Atos 16 temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Atos 16, do 4 ao 7. Nesse sentido, o Espírito Santo também é o instrutor dos ministros da palavra de Deus no exercício da proclamação da mensagem no campo missionário. 1 aos Coríntios 2, 1 ao 18. Não por acaso a ação do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente no livro de Atos, a ponto de o livro ter sido chamado de Os Atos do Espírito Santo. Tanto o missionário, tanto o ministério público de Jesus quanto o ministério público da igreja primitiva foram iniciados sob a experiência do Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, não existe missões. As missões, elas são direcionadas pelo Espírito, os missionários são separados, capacitados e enviados através do Espírito Santo. Deus age por meio do Espírito Santo. Na obra Verdades Pentecostais da CPAD, o pastor Antônio Gilberto escreve: a assistência do Espírito Santo na obra missionária. Ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. É o que observamos no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja. Ali fica claro que Deus, o Deus da Bíblia, não é o deísta, isto é, impessoal, que se encontra longe do seu povo, mas ele intervém do modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a sua igreja. Pelo poder ativo do Espírito Santo, Atos 17, 28 ao 30. Assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo com eficácia e direção divina. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito direta na obra missionária é uma ênfase dos pentecostais. Bom, já que falamos em pentecostais, eu quero mais uma vez aqui falar sobre o dom de línguas, né, e a glossolalia, que é a manifestação de línguas estranhas em pessoas quando recebem o batismo no Espírito Santo. Existem duas correntes de pensamento sobre isso. A primeira corrente defende que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo no momento em que ela recebe qualquer dos dons espirituais que constam da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento. São 9 dons básicos, divididos em 3 categorias, né? E a outra corrente defende que todas as pessoas que foram batizadas no Espírito Santo receberam essa manifestação denominada de glossolalia, que é um falar em línguas estranhas que não são traduzíveis, não são inteligíveis, são apenas um sinal de que esta pessoa recebeu o batismo no Espírito Santo. Eu não vou entrar no mérito da questão, vou ficar aqui com o recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, disse Jesus. Então, os dons espirituais, eles são ferramentas para o indivíduo, né? O agricultor tem suas ferramentas e equipamentos agrícolas. Os construtores têm as suas ferramentas e equipamentos
de obras. Então, cada um recebe a capacitação de acordo com o chamado. O próprio Deus, através do seu Espírito, ele escolhe, separa, capacita e envia. Então, os dons espirituais também têm uma característica importante. Ele torna a igreja mais bonita, né? São enfeites. Cada dom é um enfeite que a igreja recebe. Por exemplo, você tem uma congregação, né? Um grupamento de pessoas que estão adorando a Deus, estão em oração, estão louvando ao Senhor, difundindo a palavra de Deus, e ali se manifesta o dom de línguas. E uma pessoa começa a falar em outras línguas e manifesta também o dom de interpretação em uma outra pessoa que interpreta aquela língua. Eu tenho relatos do passado, caso verídico, em que um pastor foi visitar uma membro da sua igreja e junto com ele foi um obreiro que era nem sequer alfabetizado, mas era cheio do Espírito Santo de Deus. E aquela senhora, além do português, ela falava também o idioma francês. Ela falava fluentemente, entendia perfeitamente o idioma francês. E aquele irmão que mal sabia falar o português, ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus e ele entregou uma mensagem exortativa para aquela senhora na língua francesa, no idioma francês. E o pastor não entendeu nada, mas a irmã entendeu tudo e foi edificada através desse dom maravilhoso. Então, essa é a diferença, né? A manifestação da glossolalia, que é uma manifestação de línguas estranhas que normalmente nós recebemos no ato do batismo com o Espírito Santo. Eu não questiono essa questão, porque quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, foi a primeira coisa que me sobreveio, foi essa manifestação de línguas estranhas. E eu já tinha aprendido na Igreja Batista Renovada que o batismo com o Espírito Santo não necessariamente ele manifesta em variedade de línguas, em línguas estranhas, mas nos dons, né, para o serviço. Então, eu não posso aqui dizer qual a corrente está certa, se é a que acredita que não há necessidade da manifestação de línguas ou a que há necessidade. O certo é que eu, quando fui batizado no Espírito Santo, foi a primeira coisa que me ocorreu, foi esta manifestação de línguas estranhas. E logo em seguida, Deus me usou no dom de profecia, Deus me usou no dom da palavra e no dom de poder para curar algumas enfermidades. Então, de tudo isso eu sou testemunha. Tá? E para concluir, eu quero pedir a você que está me ouvindo, me assistindo, que busque o revestimento de poder. Busque o Espírito Santo, busque comunhão com Deus. Porque só através dessa comunhão é que nós podemos discernir as coisas espirituais das coisas materiais, das coisas seculares, e podemos agir sabendo a hora de empregar o poder do Espírito Santo e saber a hora de empregar o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, a nossa experiência. Porque nem tudo é espiritual e nem tudo é material. Existem doenças físicas, né? Doenças patológicas, e existem doenças espirituais, psicossomáticas. Então, você precisa ter o dom do discernimento, de preferência, ou ter uma percepção muito aguçada para você entender qual é a causa, qual é
qual é a situação que você está vivendo. Se você está diante de um caso psicossomático ou de um caso patológico, para que você possa tomar a atitude inerente a cada caso. Então busque o poder de Deus, o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder. Pastor, como é que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, o batismo no Espírito Santo? Olha, a minha experiência me leva a propor que você se aprofunde na leitura e no estudo bíblico e passe muito tempo em oração. Faça jejum se possível, mas é oração, leitura da Bíblia, porque aí você se separa das coisas do mundo, daquilo que é profano, daquilo que é corriqueiro. Você tira um tempo maior para estar com Deus e a sua palavra, e aí o Espírito Santo de Deus, ele encontra guarida, encontra oportunidade de te revestir, de te batizar. Então fica aqui, hoje eu peço desculpa, eu não estou muito bem da garganta e também nas narinas, estou com um sintoma pequeno, ligeiro sintoma de rinite alérgica. Mas eu espero que você tenha entendido o recado, né, da palavra de Deus hoje para a sua vida. No próximo domingo, que será o domingo dia 5 de novembro, nós estaremos com a lição de número 6, cujo tema é orando, contribuindo e fazendo missões. Então eu aguardo vocês no próximo domingo, dia 5 de novembro, com a lição de número 6. Não deixe de acompanhar, porque aí você não perde o raciocínio sobre o tema atual, que é até os confins da terra, levando a palavra de Deus, fazendo missões. Isso é muito importante para as nossas vidas. Eu creio na volta de Cristo, eu creio no arrebatamento da igreja e eu creio que isso pode não demorar, né? Então vamos nos preparar, vamos nos revestir do poder de Deus para que nós possamos fazer essa missão que é urgente. Levar o Evangelho de Deus, a libertação, a cura, a salvação para o maior número de pessoas possíveis. Que Deus te abençoe e te guarde em todos os teus caminhos, em tudo que você fizer, que o Senhor esteja te dirigindo, te capacitando. Obrigado à CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, pelo conteúdo. Se você quer conhecer a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é só você digitar aí no seu buscador de informações, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ou simplesmente CPAD, e aí você vai encontrar o local onde trata da Escola Bíblica Dominical. Tem uma quantidade enorme de materiais teológicos, estudos bíblicos, as próprias revistas que nós utilizamos aqui. E que Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima. Tchau.